Olá, boa noite, graça e paz. Meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves. Eu tenho no YouTube, no Facebook e no Instagram uma enquete. Você pergunta e a Bíblia responde. Você me perguntou sobre Deus, a criação e a providência. E que contribuição Clemente de Alexandria, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino e outros, e explicaram com relação à existência do pecado e do mal e a providência de Deus. Bom, não é uma pergunta fácil, mas resumidamente a Bíblia fala em Gênesis 1:1. No princípio Deus criou os céus e a terra, né? Bereshit Elohim bara shamarim aeretz. Ambrósio, né, no seu Hexameron, explica a matéria corpórea, inanimada e a ordem ao caos. Né? A Bíblia e a teologia explicam que Deus criou o mundo do nada. Toda a teologia clássica, evangélica, católica, protestante, não católica, não protestante, explica que Deus criou tudo do nada, do vazio, né? Nihil nihilo fit, ou fiat, quando Deus disse haja lux, fiat lux, e criou e formou a explosão do cosmos, do mundo, do universo. Né? O princípio criador e motivador e gerador seria Deus. Então Clemente de Alexandria, Clemente de Roma, que foram dois pais da igreja, da patrística, da história da igreja, diz que Deus é causa única, primeira e última de todas as coisas. Agostinho tenta explicar e evitar o maniqueísmo e o dualismo ontológico, filosófico. Agostinho teve forte influência na teologia e na filosofia grega clássica e foi membro de uma seita chamada maniqueísmo, que entendia o bem e o mal, Deus e o diabo, ou seja, os dois opostos, negativo e positivo, chamado dualismo persa ou maniqueísmo de Mani. Então, a partir de Platão, explica a providência de Deus e a criação de uma emanação do Uno, princípio supremo e único, gerador e fabricador. Então, Deus, segundo Agostinho, teólogo do quarto século, ele fala que aquele que cria, ele gera, ele fabrica. E ele também conserva a sua obra criada. Tomás de Aquino explica a providência divina e a criação pela contingência e graus de perfeição, né? Esse ipsum subsistens, ou seja, ele é o próprio ser subsistente, gerador, motor não movido. Este é o salto ontológico e filosófico, e Deus cria tudo do nada. Então, se Deus criou o universo, criou o homem, formou tudo que existe, a matéria e as dimensões espaciais, tempo, passado, dimensão, futuro, ele deve ser providente. Não é? E segundo Tomás de Aquino, a criação seria uma comunhão do ser de Deus. Providência ad extra, Deus realiza a sua providência, segundo Tomás de Aquino, pelo seu amor, a sua fidelidade e a sua justiça e cooperação. E ele mantém zelo pela sua obra criada, estabelecida numa lei, né, numa lógica definida. Os estoicos, os filósofos neoplatônicos,
e epicureus, por exemplo, antigos, eles acreditavam na chamada moira, ou destino, um clinamen, né? Ou seja, que não há Deus, mas existe uma força no universo, uma energia que mantém ordem ao caos, não entendendo que é Deus, segundo esses filósofos estoicos e neoplatônicos. No seu livro Estromates, ou Estromata, Clemente de Alexandria e Agostinho também, ele fala que explica a providência de Deus, que existe e assiste com zelo às suas criaturas e dá ordem e zelo às potencialidades da criatura. Ou melhor dizendo, para Agostinho e Clemente, eles acreditam que Deus criou, formou o homem à sua imagem e semelhança, o homem e a mulher, a imagem e semelhança de Deus, que eles chamam de a doutrina do imago Dei, ou seja, imagem de Deus no homem. Para Agostinho, Clemente e outros, eles acreditavam, e Plotino também, da chamada teologia negativa, eles acreditam que o homem é um ícone com Deus, né? Deus criou o homem à imagem e semelhança. E Deus, ele providencia meios para o homem pôr em ordem ao caos, com o seu zelo e nas suas potencialidades, ou seja, a sua elevação espiritual, o seu progresso material, econômico, social, familiar, espiritual, estava tudo interligado. Tomás de Aquino, ele entendia a providência e dizia, no seu livro famoso Suma Teológica e Suma contra os Gentios, que foram dois compêndios da teologia medieval da Idade Média, ele acredita que Deus, sendo criador, ele também é providente, ou previdente, ou seja, os males, as doenças, as pestes, os acidentes, os infortúnios da vida não acontecem na vida das pessoas, ou acontecem porque Deus providenciou um meio de socorrer. É um mal evitável. E quando o mal chega à nossa porta, mas chega mais brando, mais suave, pequenas proporções, ao ponto de nós suportarmos as adversidades, porque Deus providenciou os meios pelos quais, de um plano inimaginável humano, da mente humana, não consegue alcançar, ver e enxergar, até mesmo com olhos espirituais, o plano e o porquê Deus faz essas coisas, porque Deus é providente, né? E Leibniz, também é outro teólogo e filósofo, que ele fala do mal moral, o mal físico, o mal metafísico, seria por permissão de Deus. Deus não criou o mal e nem o pecado, mas ele permite, porque não se sabe como e porquê. Deus tem um plano, um propósito para tudo que acontece na vida humana. Ok? Resumo de providência e a criação de Deus.